Fala, povo lindo da internet, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Biologia em Ação e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é taxonomia, beleza? Segue lá o nosso ritual padrão, pega o caderninho, vamos preparar os resumos, vamos preparar os esquemas. Não se esquece, na descrição desse vídeo vai ter um forms para você fazer exercício e também um link para um mapa mental, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então, galera, taxonomia, beleza? Taxonomia eu não considero como um assunto difícil, para ser sincero. Mas é um assunto que relaciona muita coisa, porque a taxonomia é a ciência que estuda a classificação dos seres, beleza? Então, é uma ciência que estuda a classificação dos seres. Beleza? A forma como vai se classificar, os mecanismos, a estrutura, tudo vem da taxonomia. E ela se baseia em quê? Ela se baseia em semelhanças, certo? Que tipo de semelhança, Tiagão? Morfológica, ou seja, semelhanças físicas, fisiológicas, ou seja, como os organismos funcionam, bioquímicas, estrutura molecular, DNA, tudo isso a taxonomia vai levar em consideração para estabelecer os seus parâmetros para a classificação dos seres, beleza? Como eu falei, não é uma matéria difícil, é porque ela é relacionada com muita coisa ao mesmo tempo. Reino dos vegetais, o reino metafita, o reino dos vegetais, o metazoo, tudo a taxonomia vai estar relacionado, beleza? Então, antes de a gente começar a ver a taxonomia propriamente dita, vamos ver um pouco sobre a história da taxonomia. Então, a ideia de se classificar os seres, ela começa há muito tempo atrás com Aristóteles. Aristóteles, ele começa a separar os seres em 3 grupos, o mineral, animal e vegetal. E ainda, dentro dos animais, ele ainda separava os animais com sangue e sem sangue. Para que isso? Para que a necessidade de se organizar e classificar as coisas? Observa que na minha própria fala eu já te dou uma justificativa. A importância da taxonomia se dá exatamente no princípio de organização dos seres vivos. A necessidade de se classificar milhões de seres vivos é fundamental, é necessário, seria impraticável o estudo dos seres vivos sem um mecanismo de classificação. A gente dá um salto na história e chega até Carl von Linné, que estruturou todo o mecanismo de classificação que é usado até hoje. Muita coisa se adaptou, se modificou, melhorou, mas a base continua a mesma. Linné separava os seres em grupos de animais e vegetais. Carl Theodor. Theodor, ele identificou seres eucariontes unicelulares que chamou de protozoários. Depois vem Ernst Haeckel, que sugere a classificação dos protozoários num grupo só para eles. Então surge um terceiro reino, o reino protista. Herbert Copeland sugere a classificação de um quarto reino, o reino Monera, separando bactérias e protozoários, uma vez que os protozoários eram eucariontes e as bactérias, os do reino Monera, eram procariontes. Robert Whittaker propôs a existência de um quinto reino. Ele retira os fungos do reino vegetal e cria o reino fungi. Inclusive, é o sistema que a gente usa até hoje, um sistema de 5 reinos. Carl Woese, estudando a estrutura molecular do RNA ribossômico, estudando a semelhança entre as moléculas, sugere a criação de um nível acima do reino. Ele sugere a criação de 3 domínios. A arquea, que seriam as bactérias primitivas, a bactéria, que seriam as bactérias atuais, e os eucariontes, uma vez que, analisando a estrutura molecular, ele percebe que todos os eucariontes têm uma semelhança muito grande. E, Tiagão, por que você está falando de reino, de domínio? Pois é, Linneu também, Linneu, porque é portuguesano, né? Linneu, ele também estabeleceu a forma de classificação dos seres em níveis taxonômicos, em nível hierárquico. Mas calma que a gente vai chegar lá. Não podemos deixar de citar Lynn Margulis e Karlin Schwartz, que mantiveram o sistema de 5 reinos de Whittaker, resgatando o termo protoctista, incluindo no reino dos protistas algas pluricelulares. Daí o termo protoctista, beleza? Então essa é uma história geral dentro da taxonomia, como que foi evoluindo esse processo. Agora que a gente passou pela história da classificação,
vamos ver como a gente pode classificar. Existem duas formas de classificação, a artificial e a natural. No sistema de classificação artificial, no método de classificação artificial, a gente usa critérios arbitrários, beleza? Não refletindo as semelhanças e diferenças fundamentais entre os indivíduos. Esse sistema foi usado por Aristóteles. Era apenas na observação, não tinha nenhum critério científico. No sistema natural, já usa critérios científicos, não são critérios arbitrários, e, principalmente, procura-se compreender as relações de parentesco evolutivo entre os seres. Beleza? Quem usa esse sistema é Linneu. Então, já que eu já falei muito de Linneu, vamos ver o sistema de classificação de Linneu. Vamos lá. Primeiro, os seres vivos são organizados de forma hierárquica em categorias taxonômicas chamadas de taxa. Um taxon é um grupo onde eu vou organizar os seres por semelhança. Então, um taxon agrupa seres semelhantes, certo? E aí vem os níveis taxonômicos. O sistema de classificação de Linneu tinha como base a espécie. E o que é uma espécie? Bom, vamos lá. O conceito biológico de espécie a gente pode definir da seguinte forma: organismos semelhantes capazes de reproduzir e dar origem a descendentes férteis. Não esquece esse detalhe que é de extrema importância. Não basta ser semelhante, não basta ser parecido. Tem que gerar descendentes férteis. Dois exemplos clássicos. O burro, a mistura da égua com o jumento, gera o burro, um animal híbrido. Por melhor que sejam as características que o burro tem adquirida, por melhor que sejam as suas habilidades, ele não é capaz de passar essas características para frente. Gera um animal híbrido infértil. O liger, a mistura de leão com tigre, gera um animal lindo, maravilhoso. Se vocês pesquisarem e der um Google sobre liger, vai ver que tem um monte de misturas que fizeram, que geram animais belíssimos. Mas nenhuma dessas características é capaz de ser passada para frente. Então, esses animais híbridos são estéril. Logo, voltamos ao conceito de espécie. Não basta ser semelhante, tem que ser capaz de gerar um descendente fértil. Beleza? E aí, então, quais são esses níveis taxonômicos criados por Linneu? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Beleza? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem um monte de macetinho aí pela internet. Vamos lá, o mais clássico de todos é o reficofage, ó. Reficofage, certo? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Detalhe importante, como eu falei para vocês, Linneu criou a base de classificação que é usada até hoje. Porém, hoje já se faz necessário a criação de taxons acima ou abaixo, como por exemplo, sub-reino, super-reino, subfilo, superfilo, subclasse, superclasse e por aí vai. E lembrando, hoje nós também temos o domínio estabelecido por Carl Woese. Beleza? Então vamos ver um exemplo da aplicação desse sistema de classificação de Linneu, beleza? Então olha só, pegando já o domínio. Domínio eucária, ou seja, todos os eucariontes. Então isso vai desde um protozoário até um urso, que é um mamífero. Depois nós temos o reino, reino animalia, e aí são todos os animais, independente se são invertebrados ou vertebrados. Dentro do reino animalia, vamos pegar somente os cordatas. Então agora só tem os animais que possuem notocorda, e aí começa em peixe e vai até mamífero. Depois nós temos dentro dos cordatas a classe mamália, ou seja, apenas os mamíferos. Dentro dos mamíferos, apenas a ordem carnívora, que aí pega o lobo, felinos, caninos. Dentro da ordem, nós temos as famílias. As famílias, um detalhe importante é que as famílias no reino animal termina com idae e lê-se Ursidae. Dentro da família, nós temos o gênero Ursus e aí na espécie Ursus americanos. Detalhe importante, a espécie é o nível mais
específico. O reino e o domínio são os níveis mais abrangentes. E, galera, fica atento a uma coisa. Se um animal pertence ao mesmo gênero, obrigatoriamente ele tem que pertencer à mesma família, à mesma ordem, à mesma classe, o mesmo filo e o mesmo reino. Se um determinado animal pertence à mesma ordem, logo obedecem à mesma regra. Tem que pertencer à mesma classe, o mesmo filo, o mesmo reino e por aí vai. Fica muito atento a isso. Isso já foi questão boba de vestibular. Ordem crescente dos níveis taxonômicos. Crescente, do menor para o maior. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino, domínio. Ordem decrescente, do maior para o menor. Nem sempre entra o domínio, tá? É comum não aparecer o domínio. Então, vai reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Certo, galera? Espécie, nível mais específico. Reino, nível mais abrangente. Tranquilinho? Vamos ver outros exemplos de classificação. Então, ser humano. Domínio eucária, e observa que é o mesmo domínio do gato e do milho, porque são todos eucariontes. Você tem o reino animalia para homens e o gato. O filo ou divisão. Ué, Tiagão, por que este divisão? Galera, divisão só para vegetais, certo? Nos vegetais não aparece filo, aparece divisão. Outro detalhe importante para vegetais. Nos animais, a terminação de família é idae. Nos vegetais, a terminação é aceae. E a pronúncia, aqui, claro, não é uma aula sobre latim. Se você falar gramináceas por aí, tudo bem, desde que você entenda a terminação específica para vegetal. Mas no latim não se fala o ai, então fica felide, hominide, graminácea, certo? Mas isso é bobagem, é só um detalhe que o Tiagão está trazendo aqui para vocês. O gênero Homo, Felis e Zea e a espécie. Observa que a espécie é composta por dois nomes e nós já vamos ver isso já. Por que são dois nomes? Tranquilo, galera? Lembrando, nível mais específico, nível mais abrangente. E lembre-se, se uma determinada espécie pertence à mesma família, obrigatoriamente pertencem à mesma ordem, mesma classe, mesmo filo, mesmo reino. Se uma determinada espécie pertence ao mesmo gênero, obrigatoriamente pertence à mesma família, ordem, classe, filo, reino. Beleza? Então é só você lembrar. Mesmo gênero, tudo para cima é igual. Mesma família, tudo para cima é igual. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos ver agora a nomenclatura científica, também criada por Linneu. E qual era o objetivo da nomenclatura científica? Tornar universal. Tiagão, mas qual a necessidade de tornar tudo igual, tornar universal? Muito simples, galera. Qual é a diferença entre macaxeira, aipim, mandioca? Nenhuma. É absolutamente a mesma coisa, só muda a região que você comprou. Então, veja, se num detalhe bem bobo, aqui no Brasil, a gente às vezes consegue 3 nomes diferentes para o mesmo alimento, você imagina nomear todos os seres desse planeta com a premissa de que quem descobre pode dar o nome que quiser. Então, o objetivo de Linneu é tornar a forma de nomear as espécies universal, acabando com todo e qualquer conflito linguístico. Lembre-se, canis vai ser o gênero de cachorro, independente do idioma que você estiver, beleza? E aí nós temos algumas regrinhas básicas de nomenclatura. Primeiro, todos os nomes devem ser em latim ou latinizados. Por quê, galera? Simples, o latim não é mais uma língua falada nas ruas, falada em casa. Logo, não é que o latim seja uma língua morta, é uma língua que não sofre mais variação. Você não vai ver um coé em latim, você não vai ver as minas nem os mano em latim. Por quê? Porque não é um idioma falado nas ruas, não é um idioma falado no povo, não é uma língua falada no nosso dia a dia. Então ela não tem gírias, ela não tem variação. Não há o risco de eu criar uma gíria para o latim.
e um sujeito estudando lá na Finlândia não vai fazer a menor ideia do que eu estou falando, beleza? Então, muita atenção. Nomes em latim ou latinizados. Não é porque é uma língua morta, e sim porque é um idioma, uma língua que não sofre mais variação, beleza? Quando escritos, o nome científico deve estar em itálico ou, se for manuscrito, deve estar grifado, deve estar destacado separadamente. Eu já vou te mostrar isso já já. Deve ser binomial. Aí você entende por que Homo sapiens. O nome científico deve ter pelo menos 2 nomes. E que nomes são esses? O epíteto genérico e o epíteto específico. Ou seja, nome e sobrenome. Detalhe, o gênero é com letra maiúscula, certo? E a espécie, o epíteto específico, é com letra minúscula. Vamos ver como é que é isso? Olha só, Homo sapiens. Aqui está o meu epíteto genérico, aqui está o meu epíteto específico, beleza? Observe, o gênero com letra maiúscula, o epíteto específico com letra minúscula. Galera, isso é importante, porque quando você está lá fazendo a questão e você lê o nome científico, aquela letra maiúscula já diz para você o gênero. Isso tem que ficar marcado. Letra maiúscula está indicando o meu gênero. A letra minúscula está indicando o meu epíteto específico, beleza? A junção desses 2 epítetos forma a minha espécie, certo? Belezinha? Se você estiver fazendo uma prova discursiva e você tiver que escrever o nome científico, destacar separadamente, beleza? Muita atenção a isso, galera. Se você fizer assim, passar uma linha reta, a banca desconsidera. Isso é um erro grave, isso é um erro crasso. Nunca os 2 nomes de uma vez só, beleza? Vamos às observações. Primeiro, a nomenclatura de subespécie é trinomial. Então, observa uma coisa. Crotalus duriços terríficos é a cascavel da Amazônia. Crotalus duriços é a cascavel da Guiana. E observa, mesmo gênero, mesmo epíteto específico. Então, são 2 cobras da mesma espécie, só muda a subespécie. Beleza? Subespécie, nomenclatura trinomial. Segunda observação, nos casos de subgênero, o nome deve ser escrito com inicial maiúscula entre parênteses e depois do nome do gênero. Então, observa. Anopheles, subgênero Niçorhynchus, Darling. Então, aqui indica-se o subgênero. Aqui, o meu gênero, o meu subgênero e o epíteto específico. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aulinha de taxonomia. Falei para vocês, é uma matériazinha bem tranquila. O problema dela é quando se associa a outros conteúdos. Uma que associa muito, e é muito comum nos concursos, é associar a taxonomia do reino metafita. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, curte, compartilha com teus amigos. Isso fortalece muito o canal, dá muito incentivo para a gente que está produzindo material, beleza? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Como eu falei para vocês, a gente está construindo isso juntos e eu quero ouvir sua opinião, belezinha? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!